trabalho de Jesus, a espiritualidade, a porta aberta, o caminho também, é sempre um motivo de muita alegria para todos, dos dois lados da vida, né? E temos certeza de que hoje nosso ambiente espiritual também está tão florido quanto o nosso daqui. Então, quem está vindo pela primeira vez hoje aqui na casa, seja muito bem-vindo, tá? Daqui 22 anos, né? Vamos comemorar os 44 anos. Quem sabe a gente vai estar aqui encarnado, né? Se encarnado, talvez seja mais fácil de prever. Então, meus irmãos, graças a Deus. Então, vamos prestar bastante atenção no tema que o nosso irmão vai desenvolver, que é muito importante para todos os tempos. Bom, primeiramente, uma boa noite a todos, a todas. É uma alegria, né? A gente reencontrar amigos, não vou citar nomes, são tantos, os encarnados, porque eu não tenho a mediunidade ostensiva, né? Mas a gente sabe que a casa está muito cheia. Eu fico imaginando aquela família que fica preparando a festa de aniversário, ou de uma filha de 15 anos, ou de qualquer membro da família, ou o idoso de 90, né? Quantos preparativos, né? E essa noite ela é festiva para cada coração aqui. Eu chamo de lideranças servidoras, porque hoje um líder espírita, antes de tudo, ele deve ser o servidor na casa, então não tem assim mais presidente, coordenadores, né? Todos servem, e os colaboradores. Mas também a gente sabe que em 22 anos, quantos amores foram conquistados no outro plano. Porque nós sabemos que em diferentes trabalhos nessa oficina de amor, que a casa espírita é o hospital, é a escola, mas acima de tudo é uma oficina que trata por inteiro o ser, né? E na reunião mediúnica, imaginemos quantos espíritos sofredores que foram socorridos nessa casa, que é um farol de luz. E às vezes o espírito chega em sofrimento, em dor, desencarnou de forma tempestiva. Então a gente vai tratar na noite de hoje de uma relação com Deus de uma forma que se distancie da nossa infantilidade, da nossa imaturidade, que na trajetória da civilização a gente sempre manteve essa relação até de barganha com Deus, né? A gente oferece alguma coisa dizendo que está adorando, mas no fundo as intencionalidades nossas, talvez não explicitadas, não ditas, mas manifestadas pela onda do pensamento, aquilo que a gente está sentindo. E a página que o Giovanni leu, Paulo, e a gente vai abordar um pouco mais à frente, podemos comentar também, trata com muita propriedade dessa questão de que uma prece nossa pode se transformar em apenas uma flor que o vento leva, se a gente não souber estabelecer uma relação mais madura com a divindade. Então a gente começa primeiro exaltando que essa noite é uma noite especial, sim, é festiva. Muitos desses espíritos que de repente lá no começo da casa foram atendidos, aí foram para grupos de estudos no plano espiritual, já assumiram tarefas, né? Eu estava assistindo há pouco tempo a Marise Braga, da Comunhão Espírita de Brasília, e ela contando a história de Noel Rosa, que eu acho interessante a gente buscar conhecer, que ele desencarna aos 28 anos, com tuberculose, chega no plano espiritual e se vê suicida, porque na verdade ele era alertado pelos médicos para não ir para a boemia, pelas madrugadas do Rio, e mesmo com a situação debilitada de saúde ele ia. Então a participação dele pela escolha em relação à vida, ele toma consciência disso, mas depois de um certo tempo, recebendo as instruções, as orientações do mundo espiritual, ele assume a coordenação de uma casa espírita, no plano espiritual. Então se imagine
a alegria de um espírito que transita de um sofrimento, de uma desencarnação, por conta da condição imatura em relação à vida, próprio valor da vida que ele não tinha. A lei de conservação, Kardec tem essa preocupação nas leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata com muita propriedade do quanto que a gente precisa dar valor à encarnação enquanto estamos no corpo, mas também a gente vê um Deus amoroso que, mesmo quando a gente fracassa aqui, quando a gente possa tropeçar, sair daqui em situações difíceis, o recomeço, o estar estudando, o estar replanejando. E a casa espírita, por que eu trago isso? Ela tem essa função de reeducar o espírito. A maior proposta do espiritismo é uma proposta de educação, né? Educar os nossos pensamentos, educar os nossos sentimentos para sermos felizes. Como a Joana diz, a plenitude, né? Todos nós estamos fadados à plenitude. E aí a gente vai, nessa passagem por alguns, são 150 slides, né, que você foi? Ela tomou um susto agora. Vamos sair daqui meia-noite, né? O professor às vezes gosta de exagerar um pouquinho, mas eu selecionei alguns pontos para a gente estar refletindo. Mas eu queria só voltar para a gente reforçar. Pode voltar para a gente. Adoração a Deus. Então, essa relação com a divindade, acho que é o primeiro ponto que a gente precisa tratar de forma bem objetiva. É que nós somos filhos, nós somos muito amados. Eu sou parte da obra dele e ele me ama. Então, eu não posso, nesse caos social que a gente está vivendo, perder a noção disso, mas uma noção sentida, não apenas registrada no ouvido ou numa memória. Eu preciso, como cristão, como filho dele, sentir Deus em todos os minutos da minha vida, nas 24 horas. Mas Evaldo, eu vou dormindo. A gente vai ver um slide como que a gente precisa se preparar para ter a experiência com Deus também enquanto o corpo está descansando. Percebe? Então, essa relação nossa, filho com o pai, ela precisa ser amadurecida no sentido da gente parar de barganhar com Deus. E quando a gente está falando de adoração, é uma adoração mais profunda. E nós vamos encontrar na literatura espírita e também na própria mensagem cristã essa potência para que a gente avance nessa relação com o divino. E de que forma que eu adoro? Se eu ainda sou muito infantil, eu lembro assim, acho que eu vou provocar o grupo. Quantas vezes, se alguém assistiu mais de 10 vezes o filme A Lagoa Azul, levanta a mão. Nossa, eu mais de 5 vezes. Em 1980, né, eu estava com 16 anos, aí saí chorando no cinema, né, muito emotivo, ainda sou chorão até hoje, mas eu lembro como se fosse hoje. E quando passou na sessão da tarde, eu assistindo de novo. Agora não precisa mais você esperar a sessão da tarde, né? De vez em quando você vai lá e acha. Eu fiz isso nas minhas últimas férias, agora em janeiro, fui assistir de novo a Lagoa Azul. Aí você fala, mas por que Evaldo está trazendo a Lagoa Azul, uma ilha, um naufrágio? É uma releitura da própria civilização com aqueles processos de incutir em 2 jovens náufragos a relação que se tem com a civilização a partir daquelas imagens. Eu estou pegando esse ponto, mas também quero destacar aquele momento de sofrimento, percebe? Que a relação com a divindade, ao verem como que as tribos, usando uma imagem de pedra que simbolizava a força maior, a divindade, e ali tinha os rituais de entregas de sacrifício, percebe? A gente não vai aprofundar, nem historicizar, desde as civilizações mais primitivas, como que se dava essa relação de oferendas. E por que eu trago isso? Porque também vamos estar estudando o que Deus espera em século XXI, e nós cristãos espíritas, quais as nossas oferendas? O que nós temos para oferecer para Ele? É de cunho material? Eu preciso fazer sacrifícios de entrega, e aí não está nenhum juízo de valor em relação aos irmãos que praticam, e a gente respeita, a gente convive com pessoas
E aí não está no campo da crítica, está no campo da análise do quanto que a gente precisa sair do exterior para uma adoração em espírito e em verdade. Pode passar, por favor. E aí a gente começa com essa provocação. O amor não mora nas palavras, ele não mora, mas ele também se movimenta. Porque quando eu digo, meu filho, eu te amo, bom dia, né? Eu estimulo alguém a estudar, eu estou colocando o amor em movimento pelas palavras. Mas quando ele está dizendo não mora, é porque ela não se sintetiza, não se resume a, percebe? O amor, ele mora nas atitudes. Então, mais do que falar, que muitas vezes eu posso dizer que amo sem verbalizar. Então, muitas vezes, um pai que diz o tempo inteiro eu te amo, mas as atitudes dele são totalmente paradoxais ao que ele fala, são contraditórias. Me permita um caso rápido. Uma diretora, periferia de Belo Horizonte, isso estava numa revista de gestão de educação, eu vou ser breve. Ela relata numa reunião de pais em uma escola de periferia mesmo, de uma comunidade em Belo Horizonte, onde a grande maioria era de servente, pessoas que faziam faxina, colocavam os filhos na escola, e a grande maioria não tinha tempo. E aí ela vai numa reunião, parabeniza um pai servente. Ele morava num barraquinho na comunidade, 3 filhos, os 3 filhos estudavam naquela escola, ele não tinha tempo para os filhos, ele saía às 4 da manhã para fazer hora extra. Ele ficava na obra até 8, 9 da noite. Quando ele chegava, os filhos já estavam dormindo, e ele fez um combinado com os filhos: eu não quero que vocês caminhem para o crime, eu não tenho tempo. Ele só via os filhos no domingo, aí fazia uma horta, limpava a casa, brincava, jogava futebol, mesmo ele cansado, mas ele era um pai presente. E como que ele estabelecia uma presença viva de amor numa atitude combinada com os filhos? Isso relatado pela diretora com o auditório lotado da escola. Ele combinou o seguinte: eu vou sair às 4 e vou deixar um sinal do meu amor, e vocês durante o dia têm que descobrir onde que está o sinal do meu amor. Às vezes era um nó no lençol, às vezes era um despertador de cabeça para baixo, às vezes era um quadro com a foto da família também invertido, e era uma brincadeira, uma disputa entre eles. Eles anotavam, e no domingo ele confirmava. Na segunda, qual foi o sinal do meu amor? Na terça. E aí, pasmem vocês, de todas as turmas, os filhos que estavam em maior destaque na relação interpessoal, com socialização, com participação das aulas, eram os 3 filhos de um pai ausente que trabalhava a semana inteira. Porque havia uma atitude amorosa verdadeira, profunda, de conexão entre aquelas almas emprestadas por Deus àquela comunidade. Podemos seguir? E aí a gente vai para Chico, né? Essa potência de amor vivo. Eu trago Chico agora para alicerçar essa ideia nossa do que é amar com atitude. Então a gente não precisa falar muito de Chico. Todo mundo aqui já conhece o quanto que Chico fala por si. Mas essa frase dele é interessante nesse momento em que, de repente, a espiritualidade vem nos sinalizando de que mais importante do que ter uma religião ou ser religioso para se mostrar na sociedade como religioso é desenvolver a sua religiosidade. E Chico vai dizer que se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Chico Xavier falando isso. Então ele diz: olha, não é esta ou aquela religião o caminho mais seguro. Graças a Deus, aí ele exalta, ele está conversando com o pai, né? Ele escreveu fora da caridade, ou seja, porque na interpretação profunda do termo caridade, na origem, nós vamos encontrar a potência da palavra amor. Então, fora do amor não há salvação. Então nós vamos encontrar hoje irmãos nossos, e de novo, não juízo de valor, não julgueis, então ninguém está julgando. Nesses 8 bilhões de encarnados, nós estamos incluídos, muitas vezes nós ainda estamos preocupados com o outro nos ver manifestando a nossa religião de forma exterior. E para os olhos dos nossos mentores, dos nossos amigos, dos nossos amores que já desencarnaram, aos olhos de Jesus, de Maria, né? O que importa
o quanto que eu estou de verniz, como túmulo caiado, ou se por dentro eu estou num processo de amadurecimento, de crescimento, sem ser perfeito. Porque a espiritualidade não exige nem aponta de que a gente tenha que ser perfeito nessa existência. Mas qual é o meu esforço no sentido de estar a cada dia subindo um degrau na espiritualidade, na minha relação com Deus, na minha relação com a minha própria consciência, né? Então, quando o Chico fala que essa fora do amor não há salvação, então a salvação não está atrelada a esta ou aquela religião, né? A salvação no sentido de liberdade. Podemos seguir. Botaram pilha nova, tá? Porque quando faz a festa na casa da gente, a gente bota tudo novo, né? Então aí o relógio passa mais rápido. E aí a gente vai achar em Mateus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alicerçando o que eu estou falando, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Então, a síntese de como que eu amo Deus e estabeleço essa relação é no meu coração, é na alma, é no entendimento. Podemos seguir? Deus é Espírito, e aí João 4:24. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso é tão antigo, né? João, mais de 2000 anos isso. E a gente ainda insiste em querer agradar a Deus de uma forma exterior. Podemos seguir? E aí o Chico vai de novo, ampliando João, ampliando Mateus, voltando a Chico. Ele diz que é absolutamente inútil. Geralmente a gente encontra muita relatividade nas palavras do Chico, por conta da potência do amor, da humildade. Mas pode, né? Aquele carinho dele. Mas os espíritos muito elevados e sábios, quando eles sentem a necessidade, eles são muito imperativos. E quando ele fala que é absolutamente inútil, ele está dizendo é extremamente inútil, não tem escapatória, não tem saída. Se não for dessa forma, né? Então, é absolutamente inútil orar a Deus e continuar a ferir os outros. Voltando, eu amo a Deus em espírito, verdade e entendimento. A saída é o amor. Aí eu quero estar bem com Deus, porque eu oro todo dia, peço perdão, peço proteção para a minha semana. E aí me permito um parêntese, que as pessoas ainda não entendem porque foi dito que a religião é o ópio do povo, numa fala do século XIX, né? Muitas pessoas não entendem por que foi dito isso e atribuem aos movimentos mais comunistas e tal, sem polêmicas, mas indo na história. Gente, após o ciclo de agricultura, a gente tem uma evolução enorme com o ciclo da indústria. E o século XIX é uma potência disso. Mas se a gente for pegar uma lupa e ver quem estava trabalhando nas fábricas na Inglaterra, na Alemanha, na Europa, no século XIX, famílias inteiras não viam o sol nascer, e famílias inteiras que não viam o sol nascer, que já iam trabalhar, mãe, criança, filho, marido, crianças, adolescentes, a família inteira na fábrica, sem ver o sol nascer. E eles também não conseguiam ver o sol se pondo. Eram 12, 13, 14, 15 horas de trabalho exaustivo. E tinham duas igrejas. A igreja para os donos das fábricas, como no Brasil a gente tem, né? As igrejas dos pescadores e as igrejas, né? Aqui em São Pedro a gente tem isso. E de novo, não é juízo de valor, é análise de como que nós, na nossa trajetória civilizatória, nos equivocamos. E essas mesmas famílias eram induzidas a trabalhar 14, 15 horas, e no domingo o sermão para elas era resignação. Deus quer dessa maneira, aceitem que é dessa forma, percebe? E para os que eram os exploradores dessas famílias, confissão, seus pecados estão perdoados, segunda-feira tudo normal para vocês, podem ir lá para a fábrica e explorar crianças no trabalho. Essa é a nossa história.
Percebe? Então, quando o Chico diz que eu estou lá orando no domingo, pedindo perdão pelos pecados, e na segunda eu volto a repetir o meu rol de pecados, de equívocos, de distorção, e aí, como que eu atinjo Deus? Quando eu atinjo o outro, meu semelhante, aquele que caminha comigo, aquele que está do meu lado, meu vizinho, minha esposa, meu filho, meu colega de trabalho. Eu não atinjo Deus na condição de espírito e ser supremo, a inteligência maior do universo. Ele está lá, né? Ou melhor, ele está em tudo. E como que eu atinjo é quando eu movimento uma força de amor para melhorar essa relação com o outro. E o Chico nos alerta de que é absolutamente inútil ficar tentando agradar a Deus se eu não sou saudável nas minhas relações com quem caminha comigo. Podemos seguir? E aqui a gente não vai aprofundar, é só que eu gosto sempre de estar recomendando as leituras. Eu vou estar citando os outros livros desse estudo. E para quem quiser mais, na lei de adoração, como eu falei, na terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec teve a preocupação de fazer um tratado das leis morais, e uma delas, eu já mencionei no início, lei de conservação, e aqui a gente tem a lei de adoração, que é da 649 a 673, né? A finalidade da adoração. Aí você tem a questão da ideia do Deus único, como que a gente evoluiu do politeísmo para o monoteísmo. A adoração exterior, que eu já fiz referência, quer dizer, de que forma que nós, e Kardec pergunta aos espíritos, né? Como eu falei, eu não vou entrar nesse estudo especificamente aqui, mas é uma provocação para quem tiver interesse, ou reler, ou estudar com mais profundidade, e de que forma que eu estabeleço uma relação de adorar a Deus, mas de forma exterior, né? A vida contemplativa, que também é um mecanismo de fuga, historicamente. Aí a gente vai lá para a Idade Média, jovens nos mosteiros da Europa, na Alemanha, né? Século XIII, século XIV, por aí, e silêncio total. Eles só tinham um momento em que eles iam pegar sol e cruzavam, passavam nos corredores, e a frase era: lembra-te de que vais morrer. Viviam uma vida extremamente de exclusão do mundo exterior e voltado para uma ideia de vida contemplativa, isolado do mundo, para agradar a Deus. E o Espiritismo vem trazer luz, se por um lado agradar a Deus na adoração externa, exterior, mas também não isolamento para uma vida contemplativa que muitas vezes traz uma potência de oração, mas nem todos que lá estão conseguem manter esse nível de oferta para o mundo só com a oração, mas sim estar encarnado é um movimento de forças importantes, intelectuais, emocionais, e na relação com o outro, de novo, a lei de sociedade na parte terceira nos ajuda a entendermos isso, e a prece, o politeísmo e o sacrifício. Podemos seguir, aí fica uma provocação até para casa, que já estuda, é claro, o livro dos Espíritos, tratar isso. O Chico vai também dizer que a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Voltando, quando o Chico diz que ele não ficaria com o espiritismo se Kardec não tivesse dito fora da caridade, entendendo caridade como esse amor em movimento. E ele vai dizer que a caridade é um exercício espiritual. Eu provoquei quem já assistiu 10 vezes, né? Quem faz exercício 2 vezes por semana para o físico, durante essa semana, durante a semana? Ih, Rafael, ó, camarada ali é do esporte, ele está de olho e você vai fazer as anotações todinho. Quem faz 3 vezes por semana? Opa, quem faz 4? Opa, quem faz 5? Aqui quem faz 1.000? Quem faz nenhuma? Percebe? O que o pessoal, eu lembro essa minha memória, eu sou de roça, né, no interior daqui de São Pedro. A minha memória, quando eu tinha 12 anos, eu falei, quando eu fizer 15, aí quando eu tinha 15, quando eu fizer 18, acho que todo mundo passou. Aí quando eu estava com 18, quando eu tiver 30. E as memórias que eu tenho das pessoas idosas, eram pessoas assim que eu convivi, avô, tio e tal. 50 anos para mim era assim o ápice. Falei, gente, o cara chegou já na velhice, né?
E se a gente pegar fotos, pegar estudos mais de antropologia ou de sociologia e tal, ou da área de medicina mesmo, a gente vai ver que a qualidade de vida 40, 50 anos atrás, e quando a gente tem hoje, e aí eu estou tentando resumir por causa da bateria nova do relógio, a gente fica assustado com pessoas com... Uma senhora estava escalando, comemorando os 84 anos, alguém viu isso, né? Olha lá, 84 anos, eu não consigo segurar naquela corda. Primeiro com medo da altura, né? Então é invejável o quanto que o espírito, nesse pouco tempo de evolução da ciência, da tecnologia, da medicina, dos tipos de alimentação, de conhecimento mesmo, as pessoas estão tendo mais vida, mais qualidade de vida. Então, para o corpo se manter mais... E a tendência, pelo que se sabe, é que as próximas, né, quanto mais evoluindo, esses corpos vão ter mais saúde, né, vão ter menos problemas. Mas por que eu estou falando isso tudo? É porque o Chico vai dizer que se o corpo enferruja, eu ficar só na Netflix maratonando série, vai enferrujar, vai doer aqui, vai doer ali, vai doer tudo, né? É pescoço, é coluna e assim vai. E aí a gente vai ficando velho mesmo, dá ferrugem. Igual a porta que você não bota óleo. Mas o Chico, eu estou trazendo o Chico aqui, ele vai falar de exercício da alma. Mas será que a alma enferruja? Será que eu vou ficar muito tempo triste? Eu vou aumentar o meu tempo de tristeza se eu não fizer movimentos? Será que eu vou ter depressão? Os ciclos de tristeza, fiquei triste segunda, só voltei a ficar triste na quinta. Aí na outra semana não, eu fiquei triste segunda e terça e quinta. Aí depois, não, segunda, terça, quarta e quinta eu fiquei triste. Calma aí, ó, o sinal já está de amarelo, já foi para vermelho. Porque alguma coisa está ficando estagnada no campo mental e emocional e espiritual. E o Chico vai nos alertar. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimentos as forças da alma. Então nós temos, a alma tem força, tem potências latentes, e se eu não cuidar disso, não gerenciar, ela não entrando em movimento, alguma coisa não vai acontecer de legal com a alma, assim como acontece com o corpo quando eu não me alimento, não cuido, não ando, não vou cuidar do físico. Então Chico, com essa pequena frase, ele está nos alertando que aquela caridade que liberta, ela também nos liberta da ociosidade, né? Ela vai nos libertar da tristeza, vai nos libertar a salvação, que se fala, fora da caridade não há salvação, salvação tomando como não aquela condição idealizada de ficar para sempre no gozo do céu, não é mais isso, não precisamos entrar em detalhes aqui, mas uma libertação daquilo que nos impede de evoluir, daquilo que vira como grilhão no nosso pé, prendendo ao passado, ao remorso, né? Fiz isso errado, aí o chicote nas costas, né? Lembrando outros tempos, e aí a gente paralisa. E o Chico está dizendo, olha, movimenta a potência da alma, descubra o teu talento, não interne uma latinha, vai se encontrar só depois com o seu amigo espiritual. Você tem muita coisa de bonito guardado dentro de você para movimentar, para falar, para exercitar para a vida, para o outro, para a comunidade, para o planeta. A caridade manifestada como serviço ao próximo é porta libertadora, demonstrando ser um compromisso espírita inadiável. É porta, é uma entrada. E permanecer nesse caminho é inadiável esse convite. Vamos seguir. E aí a gente está nesse momento grave do Rio Grande do Sul, e aí eu recomendo um parêntese, de novo, sem juízo, sem condenação, mas lá em Kardec ele teve a preocupação das expiações coletivas. Como que um avião cai e 200 pessoas morrem? E aí a dona Antônia, porque não conseguiu usar o aplicativo, o Uber não chegou e ela perdeu aquele avião e pegou o seguinte, ela não desencarnou, ela não estava na lista dos 200. Não só ela, uma série de outros fatores movidos pelo laboratório invisível que às vezes a gente duvida. A gente estuda em Kardec, nós somos guiados pelos espíritos, eles estão atentos a tudo. Para aí, não é a hora do Evaldo perder a casa dele nessa encarnação, e aí tem uma simbologia da casa, porque vocês vejam que o número de desencarnados foi pequeno, percebe?
Então, a expiação coletiva do Rio Grande do Sul, ela é um objeto muito de estudo. Claro que a espiritualidade vai trazer luz, mas na base, expiação coletiva, vocês imaginem o trabalho da espiritualidade em planejar décadas antes, sabedor do descaso do homem com o meio ambiente, porque em caso lido, então eles poderiam ter evitado? Sim, se nós estivéssemos educados para o amor e equilíbrio do planeta. Vamos chegar lá. Então, aquilo que é consequência do mal por conta do livre-arbítrio humano, nosso, percebe? Ele traz consequências e que estão aí. Aí a espiritualidade diz, mas peraí, tem uns camaradas aqui que precisam ter um resgate coletivo, e aí vamos planejar a encarnação desse pessoal, não no Mato Grosso nesse momento, não em São Pedro do Aldeia, mas lá. Agora vocês imaginem você encarnar, porque foram mais de 2 milhões de pessoas afetadas. Planeje a encarnação para afetar 2 milhões de pessoas. É um trabalhão gigantesco. Deus é injusto? Não. Ele só está se valendo do próprio livre-arbítrio humano para fazer com que a lei de retorno aconteça, mas não de forma injusta, mas somente para aqueles que precisam de alguma forma acertar a conta com a lei divina. E aí a gente está falando então de caridade material, a gente vai ter nos próximos slides. Gente, sou bem curioso, professor tem essas coisas. Eu fui vasculhar que tipo de material que as pessoas estão mandando para o Rio Grande do Sul. Não lá em loco, né? Eu fui lá no Rio Grande do Sul, mas pela internet eu consegui achar coisas que as pessoas estão mandando. Eu acho que assim, eu vou fazer uma faxina aqui em casa, vou aliviar minha consciência. Peças íntimas, sem limpeza, furada. Quem teve, agora de novo, hein? Durante a pandemia, passou a pandemia, quem foi pegar um sapato, foi para uma festa e chegou lá, o sapato descolou? Não teve ninguém aqui nessa experiência? 1, 2, 3, 4. Eu, lá em casa, os 3. Estou eu no casamento, gente. Quando eu olho para fora, só a parte da frente colada. A esposa, a Eva também, eu tive que sair disfarçado e ir na casa. Ainda bem que a festa não era o casamento, era o aniversário. Aí Evaldo, não consegui sair daqui, o pé para baixo da mesa. E aí eu tive que dar um jeito em casa, pegar um sapato para botar. E aí, que alívio, né? Escondido, ninguém viu. Não era uma situação necessária de mostrar para ninguém. E aí eu fui ver as pessoas tascaram calçados, arrebentados para as pessoas. Isso é caridade? Eu estou fazendo exercício de empatia, eu estou me colocando no lugar do outro que perdeu tudo, e na hora que eu abro uma sacola, é isso que eu mereço? Sério? Então, vamos pensar um pouco. A gente está falando então de caridade material, mas a gente vai trazer também o que o Cristo, o que Deus espera da gente como cristão, lembrando lá do colégio. Como que eu adoro, mas numa relação verdadeira, com atitude cristã profunda, né? Coerente com o Evangelho, e não só para inglês ver. Aí André Luiz vai nos dizer que agora, mas a gente está vivendo um momento de caos, agora está difícil, agora eu não posso, agora, olha o imperativo, é o seu, é o meu, é o nosso, mais belo momento de realizar o bem. Então, toda vez que a gente lê isso, é o agora. Às vezes a gente fica pensando muito no passado, no ontem, né? Fiz isso, fiz aquilo, não fiz, deixei de fazer. Mas aí depois comigo. Agora é o seu mais belo momento de realizar o bem. Potências da alma em movimento, que o Chico nos alerta. E agora é o fazer o bem. Podemos seguir? Os jovens chamam de BIP, né? Na Comerge, a questão 886 do Livro dos Espíritos, qual é o verdadeiro sentido de caridade como entendia Jesus? Veja que a gente está desconstruindo um pouco a questão da caridade, que a gente se prende a agradar só pela matéria, quando eu dou coisas, e de que forma que eu vou para uma caridade espiritual que está alicerçada em benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Podemos seguir? Aqui é a síntese. Lembra que Chico fala para a gente exercitar? Olha o verbo aqui de novo, no gerúndio mesmo.
é o inacabado, é exercitando-se, né? Então isso não é para eu faço agora e não faço depois. Trabalho em favor do semelhante, o exercício da benevolência, ele está no campo da caridade material, mas também moral, quando eu faço a caridade material de forma responsável e cristã, e não apenas para dar coisas para aliviar a minha consciência como se eu estivesse fazendo caridade. No nível mais à frente, a solidariedade em face das limitações e fraquezas do próximo, evitando discriminá-lo. Aí está no campo do que a gente está vivendo hoje, né? Como que eu lido com um irmão que pensa diferente, que está no campo político diferente, que tem religião diferente, ou que não tem religião, né? O ateu, o ateia, a gente também lida com pessoas que não aceitam essa relação com o divino, e eu preciso exercitar a indulgência. Aí está um campo enorme para a caridade. Esquecimento do mal que você tenha sofrido de alguém, e aí não é só esquecimento, né? Tem um estudo mais profundo da Joana, esquecimento está no campo de memória. Às vezes a gente até precisa lembrar daquilo que ocorreu, né? Não está no campo só do esquecimento, mas é muito mais de como que eu mudo as minhas reações ao lembrar daquilo que a pessoa fez comigo. Então toda vez que eu lembrar que o motorista do trânsito usou palavras de baixo calão comigo, e aquilo alterar o meu estado emocional, eu voltar a sentir raiva, e aquilo vinha, o coração disparar, eu ainda não alcancei esse nível de perdão. Então, o lembrar não é o problema, mas é como que eu disparo uma série de reações ruins quando eu lembro de algum episódio que, de certa forma, está na minha memória profunda, né? Eu vou levar para sempre, está no meu HD, que é o perispírito. Podemos seguir. E nesse livro, Ceareiros de Volta, o espírito aqui são os espíritos diversos, né? Mas aqui é de Leopoldo Cirne, na página 49. Recordemos assim que o ato caritativo mais difícil de ser praticado gravita em órbita exclusivamente moral. Essa é a mais difícil. Muito fácil dar o que temos, muito difícil dar do que somos. Aí vamos dizer assim, então eu vou parar de dar as coisas. Não, a gente tem que ter clareza de que a gente é viajante, que a gente está caminhando. Não ficar se culpando se de repente naquela semana você conseguiu ter um ato de doação de coisa material que o outro estava necessitando, mas de repente você não colocou uma carga tão grande de tempo, de emoção. Não se cobre por isso. Faça. E vai aperfeiçoando. Percebe? Então não é mais aquela coisa tão de dualismo, preto e branco, noites, céu e inferno. Não. Viver de uma forma mais fluida, mais generosa. Os Espíritos têm dito isso para a gente. Sejam mais generosos consigo mesmos. Menos chicote nas costas, menos tanta culpa. Mas também buscar o entendimento para encontrar caminhos melhores. E aí a gente vai destacar isso para o seguinte. Podemos seguir? E sabemos o que somos? Se a gente está convidado a ter uma relação mais profunda com Deus, uma adoração com base em atitudes coerentes. Se eu já vi que o movimento da alma em Chico, a salvação vem pela caridade, caridade e amor, amor precisa ser exercitado para que as potências da alma se ampliem, se potencializem, né? E se expandam. E aí eu vou para uma busca mais para dentro. Mas peraí, o mundo está meio confuso, eu preciso me entender nesse mundo. Aí vem as obras da Joana, na série psicológica, nos ajudando. E sabemos o que somos, aí Salmos 139 vai nos dizer o seguinte, olha que beleza, né? É bom a gente buscar a literatura mais profunda. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno, o caminho da salvação, o caminho do amor, o caminho da liberdade, para que eu saia dessas amarras que me prendem a tudo isso que traz infelicidade. Mas quando eu falo, ó Deus, examina-me, e se eu sei que Deus é a inteligência suprema, é Espírito, e eu sou filho dele, eu também preciso fazer exercício de também me examinar, percebe? Não só esperar que ele, através de um intermediário, um líder religioso, vai me apontar o que Deus está dizendo que eu preciso fazer.
Então, a busca do ser consciente amadurece também essa nossa condição para que a gente, em autoconhecimento, consiga por si só ter uma autonomia e não depender tanto, nesse momento, de esperar que alguém aponte que você está errado. Isso é uma relação muito infantil. Eu faço aqui escondido, mamãe não viu, a professora não viu, e a gente leva isso para a vida adulta. Enquanto ninguém está vendo, eu estou fazendo. Mas isso é porque você ainda não tem regulado esse autoconhecimento. Então, é o Deus que vigia, é o Deus que pune. Aí tem muito isso forte das nossas experiências também, de outras encarnações, né? É até 5 para 8? É até 5? Até 8? Que maravilha, ganhei 14 minutos. Aí eu vou sintetizar, que a gente já até saí do script algumas coisas. Então, ser consciente, Joana, é uma recomendação de leitura para amadurecermos essa relação nossa na busca de autoconhecimento. Podemos seguir outros 2 livros, Plenitude e Um Homem Integral. Podemos seguir A Perda do Sentido Ético Existencial, A Vida Moderna Excessivamente Tecnológica, com suas consequências desumanas, lentamente transforma o ser humano em verdadeiro robô, desnaturando os sentimentos, que se convertem em automatismos repetitivos, sem que as emoções façam parte da sua agenda diária de realizações. Para brincar, quem já foi para atendimento e marcar uma consulta e o robô que está te atendendo? Todo mundo? Quem já tentou falar com o robô? Aí eu digito, olha, eu não estou gostando da sua resposta. Aí eu não entendi o que você disse, né? Pronto. Aí você vai driblando aquelas coisas, aí bota lá no último 9 para esperar um atendimento. Aí você espera uns 5 minutos, aí ninguém atende. Aí você desliga. Essa é uma experiência de paciência, de caridade, senão você destrói células se você não souber lidar com esse momento. É sério? Então esse automatismo de repetições, eu estou usando essa figura do robô que nos atende no celular, para pessoas que vivem dessa forma no dia de hoje, não olham mais para a gente. Famílias inteiras, nós tivemos uma experiência, isso já tem uns 3 anos, nós saímos, estava a minha filha com o namorado, minha esposa, nós 4 fomos para um restaurante, um domingo, almoçar, e tinha uma família que já tinha chegado antes da gente, numa mesa maior, com 6 pessoas. Pelo perfil biofísico, uma avó, um casal e adolescentes e uma criança. Os 6 estavam no celular. A comida chegou, ninguém se serviu. E um combinado nosso, né, e já até partindo da própria filha, é celular no carro. Se a gente está saindo para ficar, né, não só dela, é um combinado nosso, já há muito tempo, ela reproduz o que a gente já vinha, né, sinalizando. Eu falei, a gente está num momento nosso, de se olhar, de conversar, celular fica no carro. Então, essa robotização, a vida moderna, tão excessivamente tecnológica, ela nos faz perder um sentido ético existencial. Isso é muito perigoso, muito perigoso. E as nossas atitudes cristãs vão ficando robotizadas porque nós temos uma tendência de reproduzir o que os outros estão fazendo como se fosse um padrão ideal para a felicidade. Não é. É sério. Tanto que há um movimento no mundo, eu estava acompanhando Finlândia e outros países, em que a volta do analógico, a volta do escrever cursiva, a volta de tirar a internet na sala de aula na Finlândia, em países que ficaram sempre, foram os primeiros a botar a internet, estão fazendo o caminho de volta. Há um movimento muito forte da volta do analógico. Esse dia um jovenzinho de 10 anos, ele estava até lá no grupo espírita, ele foi vender algumas lá na roça. Aí eu perguntei, na hora que ele chegou, a gente estava entrando para a reunião mediúnica. E como ele mora perto, você volta 4h30. Você sabe ver a hora? Não sei. Tem que esperar, tem que chegar em casa para ver o celular da mãe para poder voltar. Porque ele não tinha noção de hora, né? Quer dizer, aí a gente vai aprofundar essas questões. Mas eu estou falando de despertar do espírito num mundo em que está muito material, em que o consumir e o ter se sobrepõe ao ser, então vale a pena a leitura dessas obras. Podemos seguir? Falta de amor. Se é falta de amor,
a gente não está tendo atitude de amor para estar adorando de fato Deus, né? De importância fundamental para a vida é o amor, sem o qual o ser humano permaneceria no primarismo dos fenômenos biológicos. Lentamente, porém, o amor rompe as amarras em que se encontra e expressa-se através de incontáveis recursos que terminam por comandar as aspirações, as palavras e os atos das criaturas. Podemos seguir, a gente vai fazendo uma síntese. Acho que essa imagem ela representa muita coisa do idealizado e que a gente precisa usar a força do conhecimento espírita para nos ajudar a vivermos dessa forma. O caos pode estar estabelecido à nossa volta, mas eu preciso escolher ser livre nesse processo. E uma liberdade consciente. Livre para ter um coração leve, amoroso e bom. Isso é uma escolha. Não tem saída. Ou eu escolho, ou eu escolho. Podemos seguir. A primeira caridade espiritual, então, é para consigo mesmo. Autoconhecimento, auto-perdão, serenidade, harmonização, educação dos sentimentos, equilíbrio mental, coragem e fé. Gente, muito necessário coragem e fé. Firmeza de propósito no bem. Auto-amor. Antes de vir para cá, a gente foi para o grupo, eu cheguei quase 6 horas, a gente teve reunião da fraternidade. E aí eu fui me recolher para poder vir para cá, e aí fui ler algumas coisas e uma frase, até um amigo de Arraial, do movimento Chico Xavier, que mandou, em que aí eu não me recordo, não guardei se foi André Luiz ou Emmanuel, que vai dizer que muitos ao encarnar, em quantidade enorme, vêm com o propósito do exercício do bem, uma grande maioria fica pelo meio do caminho, e uma minoria permanece no firme propósito do bem durante a encarnação. Aí me perdoe, eu não sei se foi o André ou o Emmanuel que fala isso, mas estava aspas, o autor, um amigo espírita de Arraial que me mandou, eu li antes de vir para cá. Quer dizer, de que forma que eu, como cristão, com as minhas atitudes, eu preciso fazer de novo uma escolha de me manter coerente e firme no propósito de fazer o bem. Não preciso ser religioso, não preciso ser espírita. Eu preciso fazer o movimento das potências da alma, em pensamento, em sentimento, para ser bom. E aí o resto é consequência. Percebe? Podemos seguir. E eu tinha falado no começo, não falei? Tem gente que nem espera para a hora de 11 da noite, 10 da noite. Tem gente que dorme na palestra mesmo, não precisa nem de preparação. Não quis dizer nada, porque eu já dormi em algumas palestras, né? A minha origem é amor e caridade. Eu trabalhava o dia inteiro correndo e tal, e chegava no amor e caridade, 6 da manhã, para chegar na escola às 7 e tal, aí ia para o amor e caridade. Quantas palestras que eu dormi, acho que os espíritos faziam o seguinte, né? Eles dobravam, aí naquela época eles diziam, não, o obsessor não está deixando ele prestar atenção na palestra, né? E não é bem assim, né? A gente sabe que é a condição orgânica, e como que está o seu cérebro naquele momento, muito mais útil para o espírito naquele momento é o desdobramento. E esse desdobramento, como eu estou falando de escolha para eu ser livre e construir a minha felicidade, isso também é uma escolha. É um hábito. Se Chico fala que eu preciso exercitar as forças da alma, esse é um exercício que nos educa para a morte. Olha que interessante. Nós vamos sofrer muito menos, porque amanhã vocês podem ter notícia, o Evaldo desencarnou. E aí de novo, o tempo não deixa. Eu com 12 anos, a casa lá na roça tinha uma janelinha pequena em cima da pia. Aí eu pegava uma cartolina, fazia tipo um alto-falante, né, um cone, e na época passava muito carro, né, a família tal, anuncia, aí a família Bittencourt anuncia a morte de Evaldo, eu com 12, minha mãe ficava, porque a voz mudava, né, fazia aquele negócio pela janela, da cozinha, que isso? E eu falava alto, né, cozinha pequena. Aí eu chegava, mãe, sou eu e tal, né? A relação nossa, ela desencarnou em 2010, me emocionou muito, uma alma assim, maravilhosa. Alguns amigos médicos têm dito que de vez em quando ela vem, aí Evaldo, eu estou aí, me dá um abraço, eu espero que ela esteja aqui nessa festa hoje, né? Essas flores, ela adorava, quando ela saiu de várias, 9 anos, fez 12 cirurgias,
E ela me confidenciou no hospital uma vez que adorava a rosa champanhe. E aí, quando ela voltou do pós-operatório, né, em casa, aí a gente estava com umas flores naquela cor. E aí, quando eu cheguei aqui, bati o olho, né, lembrei dela. E aí eu queria que vocês fizessem esse exercício de... A gente está indo no finalzinho, de pensar nos nossos amores. Né? Nós não estamos sozinhos nesse quarto. Não estamos sozinhos. Deus nos ama de tal forma que aqueles que foram, e se eles estão em condições, a gente não vai exigir nada dele. Tudo tem que fluir pela ordem do amor e da condição. Mas nós não estamos sozinhos. E ter a certeza que eles nos amam, estão vivos, e mesmo que não tenham mandado uma mensagem, mesmo que a gente não tenha tido um sinal, mas eu preciso crer com convicção de que a potência do amor deles, onde quer que eles estejam, nos ajuda, nos sustenta enquanto estamos aqui. Isso é o nosso motor espiritual, são os nossos amores. E aí, quando eu estava falando de se preparar bem para a hora de deixar o corpo antes de dormir, é desligar o celular mais cedo, é desconectar do noticiário, vai no YouTube, música de relaxamento, porque as suas células vão vibrar numa sintonia diferente. E biologicamente está provado que esse corpo não é mais o mesmo. Quando eu estava lá com 12 anos com a minha mãe, né? A gente vai sofrendo uma série de modificações, processo biológico mesmo. E espiritualmente também, o nosso perispírito não é o mesmo. Não é. E aí como que eu vou impactar para jogar o meu perispírito, deixar o corpo? Que vibração que eu estou deixando nas moléculas, nas células do perispírito para ir para a vida espiritual? É um exercício de morrer todo dia. E isso é educativo. O Espiritismo nos educa a vivermos em transição. A gente não é daqui, a gente está aqui. A gente é espírito. E educar-se para a morte também faz parte desse processo. E começa com isso. Percebe? Vamos seguindo. Agora eu tenho que fechar. Então, preparar bem a hora de deixar o corpo é uma caridade que abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes. A oração, as boas leituras, a harmonização, a realização das refeições, fazer o bem, emitir fluidos salutares. Nós podemos qualificar os fluidos, né? Podemos seguir. Agora eu tenho que fechar. Muitas vezes somos operados espiritualmente durante o sono sem saber. Muitas das nossas doenças podem ser curadas durante o sono com a ajuda de bons espíritos, quando a cura é importante para a nossa evolução. Podemos seguir. Passe a distância em Domínios da Mediunidade, capítulo 17, André Luiz vai dizer, né, o passe pode ser dispensado à distância? Sim, né, aí há aulas, né, desde que haja, assim, a André Luiz pergunta, desde que haja sintonia entre aquele que administra e aquele que recebe. Eu tenho amigo no Japão no momento, tem uma professora com filho que está em Nova York, aí tem outro que está lá no Oriente Médio. Como que eu posso, São Pedro Ovelha, estar ajudando, que a amiga vai pedir, vai dar para orar? Tá. Kardec fala, nós manipulamos os fluidos, o fluido cósmico universal, percebe? Então, potencializar a caridade espiritual como um movimento da alma para ajudar quem está longe. Podemos seguir, encarnados e desencarnados. Aí aqui a gente vai de novo, em Missionários da Luz, no capítulo 19, André Luiz, por Chico. A oração, elevando o nível mental da criatura confiante no divino poder, diferente da que Paulo fala da flor que o vento cai, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita a tarefa de auxílio fraternal. Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados, imensos. Olha uma equipe, nós precisamos acreditar com fé raciocinada nisso, se movimenta em toda parte em nome de nosso Pai. Podemos seguir. O passo à distância é a mesma coisa que radiação, podemos pular, isso é uma parte técnica. Recomendo. Quem já fez passe virtual? Gente, durante a pandemia, uma vez por semana, e ainda faço até hoje, mesmo frequentando o grupo, estando na reunião mediúnica, a gente está trabalhando, eu me dou de presente, uma vez por semana, o passe virtual de 10 minutos desse Instituto de Luz. A espiritualidade chega e faz a festa. Você relaxa, 10 minutos, e ali você, renova tudo. Então, Instituto André Luiz.org, 10 minutos de passe virtual. Reserva no cantinho, deita,
vá para uma meia-luz, é o seu passe em casa, mas a espiritualidade nem você sabe. Eles estão sintonizados, avisa um pouco antes, né? Quer dizer, até para, olha, eu vou fazer meu passe tal hora, essa noite. Funciona, é muito bom, podemos seguir. Não estou excluindo o passe presencial da casa, não é concorrência, não. E também tem o Instituto, o passe virtual da equipe de Bezerra de Menezes, né? Podemos seguir, aqui estou até, volta aqui, achei que a foto, gente, essa foto é de 2010, tá? Tem 14 anos. E aí permanece lá. E aí a gente finaliza que seja o nosso escudo o amor, as nossas ferramentas, o amor, e a nossa vida, um hino de amor. Divaldo Franco, Momento da Gloriosa Transição, por Adolfo Bezerra de Menezes, uma mensagem psicofônica, em 18 de abril de 2010, no Congresso Espírita Brasileiro, e o centenário de nascimento do Chico. Para finalizar, último slide, somos todos visitantes desse tempo. Nós estamos, nada de orgulho, nada de título, nada disso. Somos todos visitantes desse tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer, amar e depois voltamos para casa. Que Jesus nos abençoe e parabéns à equipe espiritual, à equipe coordenadora, aos 22 anos dessa casa de muita luz, casa de luz e esperança.